Bom, pessoal, eu vou mostrar um pouco da nossa planilha de controle de trade, né? Ela vai ajudar você nos seus trades a colocar como se fosse um diário, né? Então, controlar melhor suas operações, inclusive os seus ganhos, os seus prejuízos, enfim. E ela acaba sendo fundamental, né, para você controlar os seus trades, enfim, o seu emocional, inclusive olhar também como que está o seu setup, enfim, a sua falta de disciplina, que muitas vezes o trade ele acaba saindo do seu operacional, enfim. Então essa planilha ela acaba não só fazendo esse controle financeiro, como também o controle do seu emocional, enfim, do seu próprio operacional, né? E eu vou mostrar aqui para vocês como que ela funciona e a gente vai preencher juntos. E ela é de fácil entendimento e é bem dinâmica também, automática, né? Então você preenche um item, ela já vai preencher os outros itens para você sozinha. Enfim, ela vai ajudar bastante você no seu controle de trade, né? Então, começando pela nossa planilha. Então aqui, nesse item que está em amarelo, você coloca o início da data do mês, né? Então, digamos quando começar fevereiro, você coloca aqui 2 do 2 e ela automaticamente ó, já preenche o restante do mês, né? Enfim, e ela vai também calcular os dias úteis nesse período, né? Aqui está no mês, mas o mês de fevereiro tem 28 dias, né? Então acabou indo também um pouco do mês de março aqui, né? Então ficou dias a mais por conta disso, né? Então aqui nós temos os 31 dias corridos, né? E aí ela vai fazer no mês de fevereiro isso. Mas aqui no mês de janeiro ela deu certinho os 31 dias, né? Então 1 do 1, vamos lá. Então do 1 de 2026 a 31 do 1 de 2026. Você vê que ela preenche sozinha, então você só vai preencher esse item que está em amarelo, né? Os itens que eu deixei em amarelo na planilha é os itens que você precisa preencher. O restante já tem as fórmulas, né? E ela vai se auto preencher sozinha, né? Então aqui nós já temos os dias úteis do mês, ela vai fazer a conta sozinha. E o capital inicial. Então digamos que a gente tem um capital inicial de R$ 1.000. Né? Então vamos começar com um capital fictício de R$ 1.000. Então aqui repare que nesses R$ 1.000 a gente tem R$ 1.000 aqui e o capital acumulado, que ele vai fazer a conta, né, desse capital acumulado nos respectivos dias que você for fazendo seus trades. Né? E por enquanto ele está 1.000, né, porque não fizemos nenhum trade ainda. Então à medida que a gente vai preenchendo, ela vai se auto preenchendo aqui nessa parte. Então no capital acumulado ela vai se auto preencher sozinho. Então aqui nós temos a meta mensal, que é 25%, né? Então pode ser um valor menor, eu coloquei 25%. Então dentro dessa meta mensal, aqui nós temos a meta do mês. Então a meta do mês é R$ 250, né? Então de 1.000 sobre 25% a gente tem 250. Então a nossa meta aqui é R$ 250. Inclusive aqui no gráfico, né, o resultado atual. Então não fizemos nenhum trade e aqui a projeção, né? Então nós temos essa projeção aqui de R$ 250 nesse mês. Né? E no final tem o total do mês, ela também se auto preenche, enfim, e a rentabilidade do capital inicial, né? Então a meta diária, aqui também ela se auto preenche, não precisam preencher. Perda diária também, enfim, meta mensal também se auto preenche. Meta diária se auto preenche, limite de perda diária se auto preenche, enfim. A meta aqui está abaixo da meta porque não foi preenchida ainda a planilha. Enfim, dias de operação, então quantos dias que a gente fez a operação, quantos dias que ficou no positivo, quantos dias que ficaram no negativo, enfim, e o ganho médio por dia, né? E então é isso. Vamos começar a preencher a planilha para vocês terem um entendimento de como ela funciona. Então digamos que no primeiro dia a gente já fez a nossa meta aqui, né? Bateu R$ 300. Então você vê que a rentabilidade sobre o capital inicial é de 30%. Então o total do mês R$ 300, rentabilidade 30%, né? E aqui aparece
uma mensagem, né? Resultado acima da meta, parabéns, né? Então ele te dá os parabéns e foi acima da meta. Então digamos que no diário do trade aqui nós fizemos R$ 300 em um dia, seguindo o operacional. Então a gente seguiu o operacional. O emocional aqui, se seguimos o operacional, o emocional foi bom, né? Então tá muito bom o nosso operacional, a gente seguiu ele e tivemos um ganho, né? Digamos que no outro dia a gente teve um loss de R$ 70. Então a rentabilidade aqui sobre o capital acumulado ele está de 7% negativo, né? Então nós tínhamos 30%, 1.300, né? E hoje aqui nós temos menos 7%, então nós perdemos R$ 70 e o total do mês ficou 230 e a rentabilidade ainda é positivo, 23%. Repare que antes estava acima da meta, né? Agora já está mostrando que está abaixo da meta. E aqui, ó, dias da operação. Então ele me mostra que foram 2 dias de operação, se auto preencheu também, e resultado positivo, e um dia de resultado negativo e um dia de resultado positivo. Então, dias de operação, ele vai mostrando 50% negativo, 50% positivo, enfim, o nosso resultado atual e a nossa projeção e o nosso patrimônio, né? Então ele vai mostrando aqui como que está o nosso patrimônio. Enfim, continuando, vamos lá. Sábado e domingo não tem operação. E aqui nós tivemos uma perca também de R$ 50. Nesses dias de perda, vamos colocar que nós não seguimos o operacional. E aqui, ruim, né? Então, o nosso emocional estava ruim. E aqui é a mesma coisa. Operacional ruim. Enfim. E à medida que a gente vai preenchendo, né, a nossa planilha, ele vai fazendo os cálculos automaticamente. Então aqui ele já está me dando um payoff de 5.0, que é um payoff bom, né? Então nós temos um ganho médio de R$ 300 contra um prejuízo médio aí de 60, né? Então nosso payoff ele está positivo. O payoff também ele vai calcular sozinho. Enfim, em média aí por dia nós estamos tendo um ganho de 0,58, né? Então está positivo, enfim, o capital está positivo. Estamos fazendo 18% no mês e eu vou preencher até o final e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês, né? Bom, continuando, né, a planilha já se preencheu aqui sozinha, então nós tivemos um ganho no mês de R$ 1.181, então terminamos o capital acumulado em 2.181, então um ganho de 1.181, a rentabilidade aí de 118% sobre o capital. Enfim, a meta foi acima da meta. Inclusive aqui tem resultado acima da meta, parabéns, né? Enfim, a planilha se auto preencheu. E aqui dias da operação, então 59% dos dias nós fomos positivos, né? E 41% dos dias nós ficamos negativos. E o payoff ficou em 1,66, então payoff muito bom, um ganho médio de R$ 155 sobre um prejuízo médio de R$ 93. Então esse resultado ele foi muito eficiente. Em média nós tivemos um ganho de R$ 53 por dia, né? E esse é o nosso diário de trade, né? 3%, 3,81% em média por dia o nosso operacional nos rendeu, né? Então, feito isso, agora a gente vai copiar aqui e no relatório geral, certo? Então aqui o relatório geral, o que vai acontecer? A gente vai, deixa eu apagar aqui, que isso aqui tá preencher com vocês, né? Então no relatório geral, o que eu vou fazer? Eu vou copiar a data, né? Então voltando no CDT, vamos lá, copia a data. No copiar aqui, o que eu faço, pessoal? Ó, copiou, vai no relatório geral, clicou. Aqui no colar, em vez de colar, ele vai colar com as fórmulas. E aí, para não ter problema, eu vou no colar, no 1, 2, 3,
ele já cola só os números, né? Fica muito mais interessante fazer dessa forma, porque senão ele vai pegar essa fórmula aqui, ó, ele vai copiar também essas fórmulas. Então eu prefiro fazer dessa outra forma para evitar problemas. E aí o que eu vou fazer, o dia da semana não precisa, então aqui eu vou no resultado diário, na rentabilidade, no capital acumulado, e aqui vai ser a mesma coisa. Para não dar problema, vocês copiam, vai no relatório geral e cola no 1, 2, 3. Pronto, ó, ele já veio, já fez os cálculos aqui, ó. Ficou legal, certo? Voltando no CDT, a gente vai no relatório agora. No relatório, ó, ele vai puxar o mês de janeiro. Olha que legal. Ele vai me mostrando o capital acumulado. Enfim, começamos com R$ 1.000 e ele foi se acumulando no decorrer dos dias, né? E chegou agora a R$ 2.181, né? Então nós tivemos um ganho total de R$ 1.181, o capital inicial de R$ 1.000, um ganho de 118%, né? Aqui a planilha está pronta também. Então à medida que vai passando os meses, isso aqui é a tabela dinâmica, né? Então, para quem não tem muito conhecimento mais avançado no Excel, o que você vai fazer? Você vai fazer dessa forma que eu estou passando para vocês. Clica no relatório geral, copiou, colou, depois volta no CDT, vai no relatório, botão de atualizar, atualizou, ele já me dá os respectivos meses, né? Por enquanto a gente está no mês de janeiro e assim sucessivamente, né? Você vai preenchendo os outros meses. E à medida que o mês virou, enfim, você atualiza. Digamos que nós estamos em fevereiro agora. Então fevereiro se inicia. Aqui nós terminamos o mês com 2.181, certo? Então você atualiza, quando virar o mês você atualiza. Então 2.181 reais de capital. E vamos apagar aqui, né? Os trades, enfim. Zerou. E aqui, ó, operacional, tudo a gente apaga também. Pronto. Então aqui nós temos a planilha zerada. Enfim, aqui tá no mês ele vai nos 31 dias corridos, tá, pessoal? Não tem problema. Então aqui ele tá do dia, vamos colocar aqui do dia 1, né? Do 2, 1 do 2, certo? Então ele vai me dar 22 dias corridos, né? Mas ele vai pegar o mês de março também, mas não tem problema. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Você vê que ele zerou, meta abaixo, enfim, a meta do mês, que é 545. E por que 545? Agora o nosso capital aumentou, certo? Então de 2.181, 25% como meta, né? Então aqui ele já aumentou a meta. Por quê? Porque o capital acumulado ele já está maior. Então tem R$ 545 aqui no capital acumulado, né? Então capital acumulado, R$ 545, desculpe, sobre o capital acumulado, né? Então é 25%. Então essa meta de 25% é em cima dos 2.181, que vai dar 545, certo? E aí começa tudo de novo, o mesmo processo, né? Você vai preenchendo a planilha, enfim. Aqui o capital acumulado, então tá 2.181, nenhuma operação a gente fez no mês, né? E a meta você pode mudar, né? Conforme o seu operacional, enfim, a mão que você está operando, a quantidade de contratos que você opera, enfim, isso quem vai definir são vocês, né? Então essa é a nossa planilha, controle diário de trade, né? Enfim, você pode baixar essa planilha no nosso site, o link está na descrição do vídeo. Então acessando o nosso site www.fsbinvestimentos.com.br, na guia Trade com Dados, você tem acesso ao nosso site. Então é isso, pessoal, esse é um vídeo explicando a nossa planilha de controle diário de trade. Eu termino o vídeo por aqui, um abraço a todos e fiquem com Deus.